Tem um gráficozinho que eu quero que você mostre pro pessoal aí, porque normalmente quando se fala do número de óbitos, o Brasil tá em, como é que é, segundo, terceiro? Como é que eles falam lá? Normalmente. Varia, cada dia é um lugar. Segundo, né? O Brasil tá em segundo! Daqui a pouco eles vão botar o Brasil em primeiro. O Brasil... Primeiro do primeiro. O Brasil é o país mais genocida do mundo. Mas eles não mostram esse gráfico aqui, ó. Desce lá. Aí, esse gráfico aí. Esse é o gráfico que eu queria mostrar para vocês. Alguns países estão em fase mais avançada da doença. No Brasil, o Ministério da Saúde já admitiu que os números de mortes podem estar sendo subnotificados. O número de testes per capita também é baixo. Então, ou seja, se tivesse mais testes, o Brasil poderia comprovar um número ainda maior de recuperados, etc. Como fez a Coreia do Sul, né? E ali a gente tem Bélgica, ali, né, no topo, Reino Unido, Espanha, Itália, Suécia, França, Estados Unidos e depois vem Brasil e Alemanha. Isso aí é o número por milhão de habitantes. Então isso é muito diferente da informação que a Globo coloca para vocês, né? A fonte, o número utilizado ali é Our World in Data, que é um site que nós utilizamos desde o início. A gente usou Our World in Data, né, Ítalo? Sim. Desde o início. A gente usou aqui, inclusive, para mostrar outros óbitos provocados por outras doenças, né, já mostrando isso. Isso a gente usou em março. Esse pessoal veio descobrir o Our World in Data agora. Antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Agora, deixa eu mostrar. Posso? Vai lá, posso dar uma conta aqui? Então vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que você provavelmente, não quero ser injusto, né? Não verá nos noticiários, etc. Né? Vamos lá. covid.saude.gov.br. É fácil você achar esse painel, né? O painel feito pelo Ministério da Saúde. Lá você vai ter alguns dados muito interessantes. Primeiro, né? Eu já comentei aqui alguns dias atrás, o número de recuperados tá o dobro do número de casos em acompanhamento. Eu estava acompanhando desde a época em que havia muito menos recuperados em relação ao número ainda em acompanhamento, né? Nós já estamos aí, né, o dobro já, né? São 1.371.000 casos já recuperados e 647.000 casos ainda em acompanhamento. Aí a gente vai descer um pouquinho, desce lá pra gente pegar. Nós temos esses dois gráficos aí, né? Um que acompanha a evolução dos casos novos registrados por semana, né? Por dia, perdão, o da esquerda, e na direita os casos por semana. A gente percebe o seguinte, né? Que nos casos por semana nós tivemos pela primeira vez na semana passada menos casos do que em relação à semana anterior. Então nós vimos aí numa evolução de semana a semana, né? Em parte também impulsionado pelo fato de que nós temos mais testes chegando, a testagem está aumentando, né? 27, 28, né? Tá ali no topo. Exato. Na semana 26, tivemos aí nosso pico, né? Na semana 27, nós mantivemos o valor do pico, né? 27 e 28. 27 e 28, perdão. E na semana 29, nós tivemos uma queda significativa aí de casos totais registrados. Agora desce um pouquinho em relação aos óbitos. Importante a semana, tá, gente? Porque dia varia muito. Tem dia que tem represamento. De sábado, por exemplo, quase não tem registro de óbito porque não tem testagem, né? Desce mais, é lá no roxinho lá. Então aí, ó, nós paramos aí nas semanas, né? Nós tivemos aí desde algumas semanas atrás, mais de um mês atrás, nós não evoluímos em relação à semana. A gente nem aumenta nem diminui, né? Isso por quê? Porque o Brasil é um país continental, né? Como é um país continental, né, um país com proporções continentais, como é um país com proporções continentais, o pico acontece de maneira diferenciada em regiões distintas. Então não faz sentido, por exemplo, aquelas comparações que você está recebendo na sua timeline do Facebook, né, comparando, por exemplo, o Brasil com a França, com a Itália, com a Alemanha. França, Itália, Alemanha cabem na nossa Amazônia, meu filho.
Né? Não faz sentido você fazer esse tipo de comparação. Você tem que comparar. Um pico acontece no Rio Grande do Sul, o pico diferente acontece em Manaus, outro pico acontece no Pará, outro pico acontece em São Paulo, outro pico acontece no Mato Grosso do Sul e assim por diante. Não é o mesmo pico. Por quê? Porque é um país, né, volto a dizer, de proporções continentais. Né? Então são vários países num país só. Então não faz sentido você ter esse tipo de comparação. A boa notícia, né? Nós estabilizamos a nossa curva de óbitos, né, e nós estamos aí com menos casos aí do que em casos anteriores, tá certo?